Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Trabalho infantil e ações de combate. Numa entrevista recente a uma universidade em Brasília, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, apresentou a seguinte frase: "Somos craques em fazer leis, a nossa dificuldade é cumpri-las." Para falar sobre essa nossa dificuldade de entender e fazer cumprir as leis, mais especificamente as que tratam do trabalho infantil, e para saber se somos assim tão complicados, o Advocacy trouxe os seguintes convidados: Luciana Marques Coutinho, procuradora do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais e é coordenadora regional da Cor de Infância, que é a coordenadoria do Ministério Público do Trabalho de combate ao trabalho infantil. Elvira Miriam Veloso de Melo Cozendei é psicóloga, especialista em elaboração, gestão e avaliação de projetos sociais pela UFMG, coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador e técnica do Ministério do Trabalho. E Rudá Risse, que é cientista político, formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, diretor-geral do Instituto Cultiva, professor, palestrante, escritor e ensaísta. Antes da nossa conversa, eu quero agradecer aqui aos senhores, Rudá, Elvira, Luciana, por aceitar o nosso convite para estar aqui para um tema tão importante, né? E eu queria começar aqui, Luciana, pela frase da ministra. Realmente nós temos essa dificuldade de cumprir as leis, sobretudo nessa matéria que é combate ao trabalho infantil? Inicialmente eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje, falar um tema que é tão caro para o Ministério Público do Trabalho e para todos os órgãos da Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. E infelizmente eu tenho que concordar, né, em parte com a ministra Carmen Lúcia. De fato, no Brasil nós temos marcos normativos muito claros que tratam do trabalho infantil e que proíbem, né, o trabalho infantil a pessoas com menos de 16 anos, estabelece o trabalho protegido para adolescentes entre 16 e 18 anos, que só podem trabalhar em determinadas condições, né, fora da atividade insalubre, perigosa e em trabalhos diurnos. Mas, a despeito disso, né, a despeito do que prescreve a nossa Constituição, que estabelece como dever de toda a sociedade, do Estado brasileiro, da família, a defesa desses direitos da criança e do adolescente como prioridade absoluta, infelizmente, essa chaga social ainda persiste, né? As últimas pesquisas estatísticas mostram que ainda cerca de 2.500.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no nosso país. Agora, Luciana, uma informação assim, bem objetiva. O que é o trabalho infantil? Ou seja, no Brasil teve mudança do Estatuto da Criança e algumas outras alterações na legislação brasileira. A partir de quando que pode trabalhar? A senhora mencionou de 16 a 18 em algumas condições. Quando que efetivamente está sem problemas o menor de 18 anos pode começar a trabalhar? A regra geral, como eu falei, é o trabalho a partir dos 16 anos. 16, né? Antes disso, a única exceção que a nossa Constituição e que a nossa lei estabelece é a aprendizagem, que é um contrato de trabalho especialíssimo, né, que prepondera o aspecto da formação técnico-profissional sobre o aspecto produtivo. Então, basicamente, a regra geral é a partir dos 16 anos. Mas esse Entre 16 e 18 anos, é possível o contrato de trabalho, mas com determinadas observâncias. Não pode ser trabalho insalubre, não pode ser trabalho perigoso e não pode ser em horário noturno ou em trabalhos impróprios, né, que vão prejudicar o desenvolvimento moral daquele adolescente. E o aprendiz? Também a partir dos 16? Não, o aprendiz é a partir dos 14 anos, né? A partir dos 14 anos é possível. E a aprendizagem hoje no Brasil vai até os 24 anos. Mas, como eu falei, o contrato de aprendizagem é um contrato muito específico. As pessoas muitas vezes confundem a aprendizagem com outros tipos de contrato e a legislação... Até com um contrato regular de trabalho, né? Mas é um contrato muito específico, como eu falei, o objetivo da aprendizagem é propiciar a formação técnico-profissional para aquele adolescente. E não a produtividade. Exatamente. Agora, Elvira,
E que desafios que tem aí para combater o trabalho desse abaixo de 14 nessas condições e abaixo de 16 de uma forma em geral? O desafio é principalmente econômico. Eu acho que, além de ser cultural, a gente já venceu muito essa questão da cultura, os diversos fóruns, diversos espaços que a gente vem construindo e vem discutindo essa questão do trabalho infantil, ela realmente tem mexido muito com a formação do cidadão como um todo e da sociedade, como ver o trabalho infantil. Antes era mais difícil, né? A gente que está nessa lida há muitos anos, hoje a gente consegue falar com mais tranquilidade. Mas eu acho que persiste principalmente pela falta da escola de qualidade, uma escola inclusiva, né? Que o menino queira permanecer lá dentro. A escola, a educação como valor dessa sociedade e a questão econômica mesmo. Tantas famílias que as famílias não colocam os filhos para trabalhar por picardia ou por maldade. Realmente é mais no sentido de uma contribuição. Embora essa contribuição seja tão pequena e o prejuízo do cansaço e do sucesso na escola é tão grande que realmente a gente sabe que não vale a pena. Então, os desafios também têm a ver, nas grandes cidades, com equipes de abordagem, como prevê o programa de erradicação do trabalho infantil, que possa estar acessando essas crianças que ainda permanecem nas ruas e fazendo um estudo de caso, né? E aí tem que ser caso a caso, que a gente já teve 9.200.000 jovens trabalhando e hoje, né, nessa faixa etária a gente tem na faixa de 1.800.000. Nós melhoramos, mas enquanto existia um jovem trabalhando em situação irregular. E nas piores formas de trabalho. O que você chama jovem trabalhando? Que faixa etária Tem jovem com menos de 18 anos, né? Que a gente tem o decreto 6481, que elenca 93 atividades e ou locais onde jovens com menos de 18 anos não podem trabalhar. Interessante. Né? Então, esse decreto... E, por exemplo, assim, uns 2 exemplos. Olha, trabalho doméstico, não pode jovem com menos de 18 anos. Uns exemplos bem assim que... Trabalhar nas ruas como office boy, carregando, levando valores, né? Em artesanato, né? Nós já conhecemos adolescentes com problemas de coluna de ficar bordando ponto cruz 4 horas numa instituição. Né? Então, tem questão do artesanato, serralheria, mecânica. A mecânica não tem problema nenhum, ele só lava a peça. Mas aquele lavar peça são produtos cancerígenos. Né, que é exatamente uma das funções mais perigosas dentro da oficina mecânica. Ou na padaria, não tem problema nenhum, nós temos vários meninos com a mão decepada, crianças e adolescentes que perderam as mãos trabalhando em padaria. Então, são 93. Agricultura, mexer com animais, Inclusive, se o adulto está sujeito a sofrer um acidente de trabalho, a criança adolescente, que é menos preparada, mais ainda sujeito a isso, né? Ô, Rodai, como romper com isso, com essa realidade? Será que em algum momento nós vamos conseguir? Aí o Vira está aqui falando, eu estou pensando, será que nós não temos aqui uma cultura de que criança precisa trabalhar? Não, nós não temos. Nós temos uma cultura no Brasil, principalmente no meio rural. O MST chegou a defender o trabalho rural, o trabalho da criança no campo, porque ele seria da formação, vamos dizer assim, da personalidade do homem, da mulher rurais, né? Que seria absolutamente diferente do mundo urbano, né? E essa questão familiar, essa cultura familiar é muito forte. O DIEESE fez uma pesquisa recentemente em Porto Alegre e em São Paulo sobre trabalho infantil, e se nós analisarmos todas as famílias da cidade de São Paulo e de Porto Alegre, dá menos de 1%, no caso de São Paulo um pouquinho mais, um pouco mais de 1,5% das famílias que têm incidência de trabalho infantil no seu interior. Mas quando você faz uma separação dos pais que não têm ensino médio, daqueles que têm abaixo do ensino médio de formação escolar formal, o índice passa para 17%. Então você vê que quando você não tem muitas opções de trabalho e você não tem uma discussão formal sobre o mundo, essa cultura rural que nós temos no Brasil, do trabalho infantil como formador do caráter, ele retorna. E tem um segundo problema. O segundo problema é que famílias que são chefiadas por mulheres ou que são monoparentais, em que as mães aqui vivem com os filhos, sem os pais, o índice de trabalho infantil quase triplica, né, em relação à média. Então tem uns fatores aí bem conhecidos, né? Então você veja, a nossa questão é a família. Nós temos que trabalhar uma política social de educação
e de discussão social, inclusive nas comunidades, nos bairros, algo que nenhum governo recente depois do regime militar jogou peso, uma educação para a cidadania, nas escolas, no ensino médio, junto aos pais. Nós não estamos fazendo isso. E essa cultura ela vai se reproduzindo aos poucos. Claro que quando você tem uma punição e uma ação fiscalizadora do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, das delegacias regionais de trabalho, como nós tivemos, você reduz em muito. Né? Do início do programa, nós tiramos o quê? 500 mil crianças do trabalho, não é pouco, mas ainda temos 2,5 milhões. Então, assim, existe uma cultura, o trabalho infantil tem muita relação com essa cultura da família, do trabalho intrafamiliar e também de um vizinho ficar trabalhando em atividades domésticas para outra família que tem crianças pequenas, também na agricultura, que é uma cultura muito radical, conservadora no Brasil, que nem respeita muito o direito trabalhista, né? Aquela questão da troca de favor. Então você tem na produção de tomate, por exemplo, é muito conhecido, madeira, até reflorestamento. Nós temos muitos casos de trabalho infantil, inclusive no reflorestamento, mulheres e crianças trabalhando nas mudas, né, matando formigas, um trabalho totalmente insalubre, café. Então, assim, existe um problema gravíssimo de cultura e nós tínhamos que ter um programa muito forte na educação para a cidadania, além de incentivos positivos, obviamente, para que os pais tenham compensação para tirar o filho do trabalho, né? Que o Bolsa Família tinha um pouco esse sentido. Então, acho que a gente tem diagnósticos, nós temos o que fazer, mas nós patinamos o tempo inteiro porque pensamos sempre em questões maiores da economia, da exportação e esquecemos que o país é feito aqui, né? Aqui no dia a dia, né? Agora, uma coisa importante aqui dessa conversa nossa aqui é que chama a atenção, me parece que a atividade na zona rural é mais difícil, talvez, de ser vista, Está havendo um pouco de inversão, né, Rudá? Hoje o pessoal está mais na urbana que na rural. Inverteram um pouco, nos últimos anos, essa questão de urbano e rural. Mas né? um outro fator, desculpe eu vir te cortar, é que acho que, até pela fala do Rudá, se o pai só tem até o ensino médio, o menino trabalha. Aquele que trabalha também não vai passar do ensino médio. E aí vai reproduzindo. A produção do ciclo da pobreza. Mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. Enquanto isso, envie a sua dúvida, opinião ou crítica para as nossas redes sociais com #Chega de Trabalho Infantil. Nós voltamos já. E estamos de volta com o nosso Advocacy, hoje conversando sobre trabalho infantil e ações de combate. Quer conversar conosco? Então mande o seu WhatsApp para o número 31 98 027 0984. E eu quero começar esse bloco aqui conversando com a Elvira. No primeiro bloco nós falamos dos desafios, Elvira, que nós temos enfrentado, né? Então, que ações ou que ampliação dessas ações que nós temos que fazer agora, né, que é o desafio do momento, ampliar as ações para continuar nessa linha de combate ao trabalho infantil? Nós já conscientizamos que nenhuma instituição sozinha dá conta do fenômeno do trabalho infantil. Então, a gente já trabalha em rede há algum tempo, né? A gente tem um sistema de garantia de direitos e que não só a fiscalização do Ministério do Trabalho, como as ações do Ministério Público do Trabalho, que nós somos entidades parceiras, né, doutora Luciana? Mas também toda a rede, tanto da assistência social, como a Polícia Militar, Polícia Civil, o Conselho Municipal dos Direitos, os Conselhos Estaduais em todas as instâncias, né? A Promotoria, Ministério Público Estadual também nos ajuda muito. Então, é essa rede, essa coordenação que a gente tem também através do fórum, né, que a gente coordena, que são são mais de 100 entidades que participam desse fórum e cada um agindo dentro do seu limite aí organizacional. Então, a gente tem que pensar no fenômeno do trabalho infantil como um trabalho em rede. Todo mundo trabalhando
orquestradamente. Aí a gente usa uma série de outros acordos com os prefeitos, termos de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho, né? Termos de cooperação técnica entre as instituições para tirar o jovem do trabalho irregular e colocá-lo na aprendizagem. Hoje a aprendizagem funciona como um ajudante ao combate ao trabalho infantil, então é pela rede. Agora, Luciana, isso em Belo Horizonte é mais fácil, né? Eu assim, também já estive na presidência de um conselho e eu me lembro que material que se produzia aqui sobre políticas sociais em geral, né, Rudá? Às vezes ficava sobrando aqui, vinha alguém de cidades menores, parece que não tinha uma folha lá de orientação, de capacitação. Aí essa é a minha pergunta, assim, e os municípios do interior, não só de Minas, mas do Brasil? Porque há uma efetividade de ações nos grandes centros, mas consegue chegar nos municípios menores, e mesmo que esteja invertendo aí talvez essa questão do trabalho infantil no campo, mas as cidades menores normalmente é onde tem atividade mais do trabalho infantil no campo. O que tem sido feito para estruturar? Tem conseguido falar com os prefeitos? Enfim, como estruturar melhor isso pelo país afora? Essa fala da Elvira é muito importante porque realmente quando se fala de combate ao trabalho infantil, a gente tem que trabalhar em rede. E a rede ela existe em todos os municípios, em todos os locais, né? Quando a gente fala em rede, a gente está falando do Conselho Tutelar, a gente está falando dos órgãos, os equipamentos municipais da rede socioassistencial, o CRAS, o CREAS, está falando do Ministério Público, que está capitalizado também, espalhado pelo país, está falando do Ministério do Trabalho, está falando das escolas, né? A escola faz parte da rede de proteção. E para o Ministério Público, até mesmo as famílias fazem parte da rede de proteção. Então, todo lugar tem essa rede de proteção, a gente tem que colocar ela para funcionar. Então, o Ministério Público tem esse olhar e essa preocupação e a nossa meta tem que ser não só para reprimir. Né? Nós já fazemos isso, como a Elvira bem mencionou, tem as ações fiscalizatórias do Ministério do Trabalho, o Ministério Público, uma vez que recebe esses casos de trabalho infantil, tem aquele olhar repressivo para poder punir aquelas pessoas que estão explorando aquela mão de obra, fazer com que elas paguem por aquele trabalho já produzido, que paguem indenizações, que assumam obrigações para não repetir de novo aquela conduta, mas a verdade é que isso não basta, né? A gente tem muito mais para fazer. É preciso que tenha políticas públicas também, voltadas para a questão do trabalho infantil, né? Para gerar essa conscientização, para poder desnaturalizar esse fenômeno. Hoje a gente tem um desafio muito grande, porque os casos de trabalho infantil formal, onde a gente já detectava no comércio, nas indústrias, dentro das empresas, os casos de trabalho infantil, eles reduziram drasticamente. Estão praticamente inexistentes. A gente ainda encontra, mas não é tão comum. Hoje, o trabalho infantil está em algumas atividades, em alguns nichos especialmente preocupantes, porque eles são invisíveis. É um trabalho infantil que a gente não consegue detectar via de regra, com uma ação fiscal. A gente necessita de denúncia. Então, é o trabalho doméstico, por exemplo. É o trabalho doméstico, é o trabalho até no tráfico de drogas, porque o trabalho... É um trabalho. É um trabalho, né? A exploração sexual comercial é um tipo de trabalho. Então, tem um núcleo duro do trabalho infantil, como a gente sempre repete, que é de difícil detecção, né? de identificação até. Então, a gente precisa das políticas públicas voltadas para essa questão, porque senão a gente não consegue avançar. Eu quero até voltar aqui para perguntar para o Rudá, até a partir da sua fala no bloco anterior, de políticas públicas, né? Estava falando assim, de política para a família, etc., mas só antes disso, assim, qual que é o aparato legal e institucional de combate ao trabalho infantil? Assim, tipo, quem que é da linha de frente mesmo, né? Porque se há um abuso, digamos, de uma certa natureza, sexual, o que for, a polícia, o Ministério Público Estadual, enfim, quais são os órgãos de linha de frente quando se torna uma questão não apenas de conscientização e etc., mas de combate efetivo? É aí que está, porque os órgãos de linha de frente são todos esses órgãos mas da rede, né? eu digo assim, de denúncia, de ir lá e apurar e também de judicializar, se necessário for. Sim. A gente tem o Conselho Tutelar, né, que é um órgão que está
diretamente voltado para esse atendimento mais próximo da população. O próprio Ministério do Trabalho recebe denúncias, né, e apura essas denúncias, faz as ações fiscais para poder verificar aqueles casos de trabalho infantil. E o Ministério Público, a gente também recebe denúncias de trabalho infantil, apura e verifica se aquilo de fato está acontecendo. A gente tem o Disque Denúncia, a gente recebe essas denúncias por variados meios e faz a apuração legal para poder fazer essa punição dos responsáveis. E tem algum número de telefone que possa... Tem o Disque 100, o Disque né? 100, o Disque 100. Tem o Disque do Conselhos Tutelares, que eu não sei te falar depois, assim, de qual... Não, mas se liga para o Disque 100, vai chegar nos Eu órgãos tenho o Disque de combate. Denúncia também do Ministério Público do Trabalho, se, né, depois a gente puder passar. Sim, com certeza. Né? A gente pode colocar aí também. São vários os mecanismos, né, de denúncia, mas a gente, nesses casos de trabalho infantil, a gente precisa dessa denúncia. Sim. E aí perpassa por essa questão da conscientização e da orientação. Até para que a sociedade possa fazer essa denúncia, reconhecer isso como uma violação de direitos, né? Porque muitas vezes as pessoas naturalizam. Vê uma criança no sinal e acha que aquilo é normal. Mas uma pergunta aqui, a senhora falou de política pública, o Rudá também, eu queria voltar nisso, Rudá, porque é o seguinte, precisamos de denúncia, mas se eu não sei que aquilo está errado, eu não vou denunciar. Ou se eu tenho esse problema, eu não vou denunciar porque o outro também tem. Então, o que falta na política pública para a sociedade em geral absorver essa linguagem, entender isso? Porque tem que ir para a sociedade, para o cidadão comum isso também, né? Falta se desburocratizar. É uma linguagem muito burocrática e são instâncias que estão longe do cidadão, quase sempre, e nós temos um problema gravíssimo nos municípios, nas gestões. As gestões municipais declinaram muito em termos de ousadia. Isso nós discutimos muito nos governos passados, com os ministros, né? Porque eu vou te contar um caso bem acho que emblemático. Um conselho municipal de direito da criança e do adolescente contratou a minha equipe para a gente fazer um diagnóstico da situação da criança e do adolescente do município e dos programas que os atendiam, né? As ações. E nós localizamos, nesse município, que é um município importante de Minas, nós localizamos 2 regiões que são históricas, uma no centro da cidade e uma na periferia, de trabalho infantil e de abuso sexual na infância, inclusive envolvendo crianças de 10 anos. E nós ficamos muito chocados com esse dado, porque toda a cidade conhecia. E fomos falar com a secretária de Desenvolvimento Social, uma secretária muito engajada, por sinal. E em determinado momento, depois da entrevista, eu não aguentei, falei, eu sou militante dessa área, eu falei, mas eu queria entender o seguinte, qual foi a tua ação como liderança do município para investir em cima desse pessoal? Você sabe qual é a casa onde estão os meninos, você sabe como que eles são usados e abusados, você sabe da periferia, o que você fez? Nós tentamos, através de um convênio com o Ministério X, trazer aqui um órgão, instalar uma sala e não conseguir aluguel, porque ninguém queria alugar. Eu falei, tá ótimo, esquece o programa federal. Eu quero saber a tua liderança, o que você fez junto com a PM, o que você fez junto com os empresários, com as autoridades públicas, com a sociedade civil, com as famílias. Não, mas sabe o que é? Nós estamos quase conseguindo a casa, entendeu? Há primeiro, que a nacionalização dos programas sociais e de infraestrutura, se foram muito importantes para o país, desestruturaram as equipes municipais e a capacidade de tomar a frente, de ser protagonistas. Em segundo lugar, é uma linguagem do punitivismo. Você não chega nas famílias. Eu que atuo muito em meio rural, eu vejo isso. É mais um medo, o que um educador norte-americano falava que era respeito à regra pelo medo de ser punido, do que uma noção de justiça. Nós não estamos construindo uma noção de justiça no Brasil, principalmente justiça equitativa. A cultura política nacional está toda, e social, está agora totalmente ao vivo e a cores para nós todos os dias. É a cultura da revanche, da violência, da ameaça. Eu acho que o Estado brasileiro erra profundamente. Mas por que não estamos, como você mesmo falou, criando essa cultura da justiça? Porque nós não discutimos educação, cultura e justiça. Nós não discutimos isso. Nós discutimos programas e não gente. Nós discutimos projetos, ações burocráticas. Você conversa com o secretário fala dos programas. E você fala, é aquele território? Não, mas tem o programa X. E a linguagem, é o que eu te digo, olha, você sabe, eu fui da equipe do Paulo Freire, e se tem uma coisa que nós ficamos muito assustados, é como uma pessoa que, às vezes, é de uma camada popular, quando entra na universidade, sai com um academicês, que é uma língua própria.
Você, arquiteto, advogado, sociólogo, começa a falar com as pessoas, eles não entendem, quase sempre falam, muito bonito, não entendi nada, mas muito bonito o que o cara falou. Isso eu já ouvi muitas vezes em encontro popular. Nós temos na universidade essa prisão que é a gente não se contaminar, essa tutela da sociedade civil, ao invés de respeitar a cultura do outro e construir políticas públicas junto, e não mas junto. Eu acho que esse é o grande problema do país, mesmo quando tem governos mais populares, ele também peca por isso. Eu acho que também na questão do trabalho, tanto no tráfico como da exploração comercial sexual de criança e adolescente, tem a questão da ameaça. Então, sempre tem a ameaça isso afasta a assistência social. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós vamos voltar aqui em alguns aspectos, vão ficando mais polêmicos, mas nós vamos para mais um rápido intervalo, é a conta de tomarmos uma água e já voltamos. Quer conversar conosco? Então envie um WhatsApp para o número 31 98027 0984 ou entre em contato com as nossas redes sociais com a hashtag Chega de Trabalho Infantil. E já estamos de volta conversando sobre trabalho infantil e ações de combate. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Acesse, assista e sinta-se à vontade, pois o Advocacy é nosso. Eu vou começar aqui perguntando para a Elvira. Há um programa que tem dado bons resultados, que é o do Menor Aprendiz, né, Elvira? Que programa que é isso? A gente até chama de adolescente aprendiz, sabe, James? Em Minas Gerais, nós temos mais de 30 mil, nós temos quase 40 mil jovens nessa situação de aprendizagem. Em Belo Horizonte, nós passamos de 7 mil. Então, o Minas, em relação aos outros estados, é o estado que mais notifica para o cumprimento dessa cota, que são notificadas as empresas de grande e de médio porte e que elas cumprem, no mínimo, que é de 5 a 15, mas normalmente notifica-se em torno de 5% o cumprimento sobre o número de empregados que existem na empresa. Então, eles são contratados e o Ministério do Trabalho verifica todas essas contratações. E o que acontece? Nós temos um termo de cavalheiros entre as entidades que fazem a formação profissional e as ações fiscais do Ministério do Trabalho. Então, se o auditor fiscal encontra um adolescente com 16 anos em uma atividade insalubre e perigosa, ele vai ter que afastar esse adolescente. Então, a gente afasta esse adolescente. Para não deixá-lo sem nada, porque ser o chato da história, a gente encaminha esses jovens para a aprendizagem. E, prioritariamente, eles estão sendo contratados. Então, a gente tem priorizado na aprendizagem os jovens abrigados de abrigos de Belo Horizonte. Quase que 100% de todos os jovens na faixa etária adequada estão no programa de aprendizagens. Os jovens de medida socioeducativa, a gente tem encaminhado também com grande sucesso, tá? Os jovens que estão, pessoas com deficiência e os jovens... Socioeducativo, abrigo. E os trans LGBTI. Então, também que eles acabam caindo, muitas vezes, na prostituição, e a gente também tem encaminhado para as empresas. Isso não é lei, isso não está obrigado, a não ser o SINASE, que pede a prioridade para os jovens do socioeducativo. E isso é conversa, né, com o empresário, esse convencimento. E a gente está tendo muita surpresa boa, tanto dos transexuais, como os meninos dos socioeducativos, como os jovens abrigados e os jovens também com deficiência. Então, a aprendizagem tem pego toda essa questão da vulnerabilidade. Além de, a maioria, quase 100%, todos eles são jovens carentes, né? São jovens... Eu vejo só para esclarecer aqui para o nosso telespectador, o jovem abrigado é aquele que, por alguma razão, ficou afastado da família, ou temporariamente, ou em definitivo, e está
numa instituição de acolhimento, né? Exatamente. E o socioeducativo é aquele adolescente que em conflito com a lei, e aí tem uma medida aplicada pelo juiz. Mas, assim, é uma notícia muito boa, né, Rudar? Assim, são tantos desafios, né, Luciana? Exatamente. Porque a gente acompanha, não é incomum ver pela televisão, às vezes, que, assim, identifica casos de trabalho análogo ao trabalho escravo. Quer dizer, isso está muito ligado também à ação do Ministério Público do Trabalho, esse combate, né? Porque é uma questão legal iminente. Sim. Assim, como vocês lidam com isso, medem isso, esses números e atuam também nesses casos? Uma das nossas prioridades é o combate ao trabalho escravo, em parceria com o Ministério do Trabalho, né? E, enfim, sempre que a gente recebe uma denúncia dessa, né, é impactante, né? Porque a gente imaginar que nesses tempos que nós vivemos, né, depois de tanto tempo, a gente ainda tem casos de escravidão, casos de exploração, casos de situação degradante de trabalho. É sempre muito impactante, né? Tratar dessa questão e enfrentar. Mas a gente mais tem inaceitáveis, né? A gente tem que enfrentar. Como é também a questão do trabalho infantil, né? É absolutamente inaceitável você verificar a exploração de uma criança, né, no trabalho, de um adolescente, exploração sexual comercial, uma coisa abominável, né? Então, é sempre muito impactante, mas a gente não pode esmorecer e nem enfraquecer, né? Lembrando que isso, desculpa, só para não perder aqui, lembrando que isso também é considerado trabalho infantil, exatamente, né? Exploração sexual, abuso sexual, são trabalho infantil. Exatamente, está naquela lista que a Elvira falou, dos 93, dos 4 que está na Convenção da OIT, são consideradas piores formas de trabalho infantil. Todo o trabalho infantil deve ser combatido, mas esse a gente tem essa prioridade porque são formas abomináveis de trabalho infantil, né? E, enfim, é sempre muito impactante, mas a gente não pode enfraquecer e tem que continuar na luta, né? E nós estamos vivendo uma época muito complicada, nós que somos operadores do direito do trabalho, porque é um tempo de retrocesso, né? Nós tivemos a reforma trabalhista, a polêmica reforma trabalhista, que mudou várias formas de relação de trabalho, trouxe novas formas de relação de trabalho. Na visão do Ministério Público do Trabalho, muitas dessas formas precarizantes, que vão reduzir significativamente a remuneração dos trabalhadores. E a gente acredita que, nesse contexto, o trabalho infantil, lamentavelmente, tende a aumentar, né? A gente sabe, como já foi falado aqui hoje nesse programa, essa pesquisa do DIEESE, que foi citada pelo professor, é muito interessante, mostrando exatamente isso. O trabalho infantil está nas famílias de baixa renda, está nas famílias pobres, está naquelas famílias que não tiveram acesso à educação formal mais avançada. E tem uma perpetuação dessa história aí, né? Porque a família, ela precisa se conscientizar, precisa se dar conta que o trabalho infantil não vai ser a solução de subsistência para aquela família. Muito pelo contrário, né? A situação de pobreza daquela família tende a se agravar com o trabalho infantil, né? O pai que coloca o filho, que é obrigado a colocar o filho para trabalhar, aquele filho, as chances dele, a potencialidade dele de conseguir galgar uma educação melhor, um rendimento melhor no futuro vai reduzir, né? A gente sabe, as estatísticas mostram que quanto mais precoce é a inserção no mercado de trabalho, menor vai ser o rendimento dessa pessoa, desse adolescente, dessa criança no futuro, né? O trabalho infantil, ele afasta aquela criança da escola. E hoje, no mercado de trabalho que nós vivemos, no mercado competitivo, a educação é fundamental. Até as tarefas mais simples, as funções mais simples, elas exigem uma qualificação profissional mais avançada. Agora, Luciana, então, é um grande desafio. Desculpa. Não, pode concluir. Não, é isso que eu ia dizer. É porque algumas coisas chamam a atenção. Você falou assim, as famílias mais vulneráveis, etc. Não há um pouco também pelo fato de isso ser a maior incidência nas famílias mais pobres, mais vulneráveis, etc., não um pouco a sociedade, assim, um pouco fecha os olhos para essa realidade do trabalho infantil? Ou vocês avaliam que não? Eu sempre chamo Isso não atenção. pega a classe média, né? Trabalho infantil não pega a classe média, né? E nem estágio também não pega, né? Os meninos da escola particular não tem estágio de ensino médio, né? O estágio de ensino médio também está na escola estadual, que são os meninos que estão se sujeitando muitas vezes a uma exploração por meio de salário mínimo.
Realmente tem uma questão aí de classe. Eu sempre brinco, James, que a gente tem que criar o terceiro olho aqui para ver o trabalho infantil. A questão da invisibilidade, em minhas palestras do interior, eu sempre chamo atenção. E no final, o pessoal fala, é mesmo, Elvira, a gente vê, mas a gente não enxerga que é trabalho infantil. Depois que você começa... Eu queria entrar por uma vereda aí pelo que você abriu, que é o seguinte... Não, eu já ia te perguntar onde é que a gente está errando, mas pode... Eu acho que o primeiro grande erro, que tem a ver um pouco com o que foi falado agora, né, é nós insistimos em políticas liberais. O liberalismo no Brasil sempre veio com um discurso de austeridade e acaba desaguando no corte de verbas para a política social. E dizem que essas políticas são populistas. Não, elas são populares. Se nós somos o país campeão de desigualdade social do mundo, segundo o último relatório do Piketty, esse economista francês conhecidíssimo, nós somos o país mais desigual do mundo. Evidentemente que a maioria da população é pobre e ela tem que exigir, porque 70% dos impostos pagos no Brasil vem de quem recebe até 2 salários mínimos, eles têm todo o direito de exigir políticas sociais populares, não populistas. Porque para as classes mais abastadas, o recurso continua. Inclusive para os deputados que têm suas bancadas lá, que fazem lobbies nos acordos com o governo federal. Então, a primeira questão é nós alterarmos essa discussão que existe hoje no Brasil, de que as políticas liberais e de austeridade são as mais eficazes. Não, e no mundo inteiro não são. Nós temos que retomar uma concepção de Estado que ele desenvolva a justiça equitativa, a justiça para criar condições para que essas famílias pobres que colocam seus filhos para trabalhar, elas possam ter condições de agir como as famílias de classe média. É isso que é uma política social de desenvolvimento. Eu acho que essa é uma situação grave. Um parênteses aqui, desculpe que eu estou me delongando, mas é o seguinte, vamos entender só uma questão da educação e desenvolvimento infantil. Por que nós falamos que trabalho infantil, ele destrói a infância e destrói a vida do adulto? É que a criança, ela tem uma construção da realidade que vários psicólogos e educadores chamam de paralógica. O que é isso? É uma lógica paralela da realidade que fica entre o mundo da fantasia, da construção, do imaginário e do mundo real. Por exemplo, quando você pega e fala para uma criança, nossa, está chovendo, o golfinho que você está vendo lá está se molhando todo. E a criança olha e fala, não, pai, ele é inteligente. Quando ele começa a sentir o pingo, ele vai lá para o fundo do mar. Essa é uma lógica completamente fora, vamos dizer assim, da racionalidade de um adulto. Se nós colocamos a criança para trabalhar na cidade, ela destrói a paralógica. Ela vai ser uma pessoa fria como adulto, racional, violento, porque ele não constrói essa imagem do poético, da construção. Isso é muito importante. Para nós educadores é fundamental. Isso é uma primeira questão. Segundo problema, então, primeiro é essa política liberal da austeridade, esse discurso da austeridade, que congela por 20 anos os gastos primários no Brasil, que vai destruir todos esses programas. O telespectador tem que saber que vão destruir, não vai ter dinheiro mais. Você imagina, em 20 anos... Da saúde, da educação... Em 20 anos, nós vamos ter o gasto na política social que o Congo tem hoje, que Madagascar. Nós vamos ser um dos países com menos gasto social em cima dessa política, desse discurso da austeridade. O segundo é a necessidade da sociedade invadir o Estado brasileiro. Porque o Estado brasileiro é muito autoritário. Ele quer tutelar e criar a civilidade, a civilização dos gentios, né, dos selvagens. A gente vinha nos anos 80 e 90 construindo essa possibilidade da sociedade através de conselhos, que você mesmo falou que preside através de orçamento participativo e outros mecanismos de participação, que está inclusive na Constituição em vários artigos, até o 14, né, que fala de plebiscito e mais outras formas de consulta, e nós acabamos destruindo isso nos últimos 10 anos, em nome de uma política desenvolvimentista de um país grande, e que o Estado passou a ter um poder de discurso que praticamente matou o da sociedade civil. Nós despolitizamos as políticas públicas nesse sentido de não ter carne e osso. Não existe pessoas, são programas. Eu acho que esses são dois grandes erros que, se a gente corrigisse, talvez... Agora, nós estamos chegando aqui no finalzinho já. Você está falando aí da sociedade, assim, da população tomar conta do Estado. É uma provocação, em rápidas palavras, assim, de poucos segundos de cada um de vocês. Muitas das pessoas que nos acompanham, muitos são pessoas ligadas às organizações, profissionais liberais, igrejas, inclusive. Elvira falava aqui de que forma que as igrejas podem participar desse movimento.
Mas igrejas especificamente, como vocês acham que poderia ser um parceiro, um ator nessas ações de combate ao trabalho infantil? Sim, bem rapidamente, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo. Só um exemplo, a gente pensar na pastoral do menor, né? Se a gente pensar o que a igreja fez, em termos da igreja católica, em relação não só ao combate ao trabalho infantil, mas a elevação de todos os direitos da criança e adolescente, a implantação do Estatuto da Criança e Adolescente, quer dizer, existe um viés também dentro das igrejas que podem ajudar muito, conscientizando seus próprios fiéis em relação a essa questão da exploração. É isso mesmo? Eu vejo rapidamente, no seu último de novo. Já estamos acabando aqui, rapidamente. Mas bem rapidinho. Trabalho pastoral, em qualquer igreja, o trabalho pastoral, ele é dividido em 3 ações. Presença, denúncia e anúncio. Só precisa fazer isso. Estar presente onde tem trabalho infantil, denunciar isso com toda a garra e força e anunciar uma outra sociedade que supere isso. Se fizer isso, está ótimo. Quero só agradecer o cafezinho do intervalo, que estava excelente. Eu acho que o recado está dado, é isso mesmo. Eu acho que tem que investir nessa questão da conscientização e da orientação. As igrejas podem colaborar e muito conosco. Aliás, as igrejas podem entrar e se apoderar também dessa rede de proteção, participando conosco, e deixar de naturalizar. O trabalho infantil não é natural, o trabalho infantil faz mal, o trabalho infantil mata. Nós temos muitos casos ainda de morte no trabalho infantil, acidentes gravíssimos com crianças e com adolescentes. E faz perpetuar, né? Exatamente, vão incapacitar esses trabalhadores para o futuro. Então, mata a infância dessas crianças. Vamos nessa luta, né? E as igrejas podem colaborar, sim. Gente, muito obrigado por esse bate-papo tão bacana aqui, de informação, de formação também, né? Talvez é coisa que a gente tem que voltar a continuar falando, né, Elvira? Com certeza. Quero agradecer vocês aqui imensamente pela participação, pessoas amigas que estão aqui conosco debatendo esse tema. E nós chegamos ao fim de mais um Advocacy. Fica o convite de continuarmos com essa conversa nas nossas redes sociais. Quer ser parte da solução e não do problema? Então envie um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e até o nosso próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.